bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre números inteiros. Sim, nós vamos falar novamente sobre isso. A gente deu uma pincelada nisso algumas aulas atrás, vai se lembrar. E aí a gente vai voltar a falar sobre isso, ok? O conteúdo é curtinho, como os outros que a gente viu, mas vou tentar descrever, detalhar esse conteúdo para que não fique dúvida para vocês, ok? A prof vai se esforçar aqui. Então vamos lá, gente. Os números inteiros são os números positivos e negativos. Então, quando a gente fala de números inteiros, o que tem que vir na sua cabeça? Números positivos e números negativos, ok? Mas esses números positivos e números negativos, eles formam um conjunto de números inteiros. Esse conjunto de números inteiros, ele é indicado pela letra Z, né? Por um símbolo Z com um Z duplo, né? Ali. É importante lembrar que conjunto é algo que a gente já viu, que é, na verdade, uma reunião de membros com os mesmos aspectos, com aspectos em comuns, vamos colocar assim, né? O conjunto de números inteiros, que é representado por esse tipo de Zzinho aqui, ó, não é bem um Z, mas é um Z, né? Ele é infinito. Por quê? Porque ele é infinito tanto para a direita quanto para a esquerda. Por exemplo, se a gente pega aí, gente, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 6. E eu posso fazer isso infinitamente. A mesma coisa para o outro lado, que é o negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, menos 14, menos 15, 16, menos 17, menos 18, menos 19, menos 20, menos 100, menos 101, menos 102, menos 103, menos 104, menos 105, menos 1 milhão e 1, menos 1 milhão e 2, menos 1 milhão, infinitamente. Eu consigo ficar fazendo isso, ok? Então, por isso que nós falamos que o conjunto de números inteiros ele é infinito, ok? Os números inteiros negativos são sempre acompanhados pelo sinal de menos. Então, a gente olha aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, enquanto os positivos podem vir ou não acompanhados do sinal de mais. Todo número que a gente escreve, se ele não tem o sinal de menos na frente, ele já é positivo, já se enquadra sendo um número positivo. Então, a gente não tem o costume de colocar um mais na frente de um número isolado. Mas quando esse número está dentro de uma equação, por exemplo, igual a gente assistiu ontem na aula, né, igual a gente fez junto, as equações, lembra? Vocês menos com menos dá mais com menos dá menos. O número na frente dele sempre tinha um sinal. Lembra? Esse sinal, ele acompanhava o número porque ele simbolizava a equação que eu ia fazer com esse número. Agora, nesse caso, o que nós estamos falando é diferente. Nós estamos falando sobre o número ser positivo ou o número ser negativo. Ok? Por isso que os negativos vão sempre vir com menos, e os positivos, né, vão ter com mais ali ou não, beleza? Então, se não tiver nada na frente do número, ele é o quê? Positivo, beleza? Então, gente, o zero, ele é um número neutro, ou seja, não é nem positivo, nem negativo. E aí,
Aí, gente, o zero, ele é neutro. E preciso lembrar disso. O zero é um número neutro. O zero é um número neutro. Repete aí, o zero é um número neutro. Porque ele não se enquadra nem como positivo e nem como negativo. Ok? Então, a relação da inclusão no conjunto dos inteiros também envolve o conjunto dos números naturais. E quem que são os números naturais, gente? Quem que são os números naturais? Vocês lembram? Não lembra, né? Por isso eu fiz uma mágica aqui. Para a gente relembrar os números naturais. Então, primeiramente, a gente tem que lembrar quem são os números naturais. Para depois a gente entender quem são os números inteiros. Então, já adiantei para vocês aí meia conversa, né? Já expliquei dos números inteiros, mas aí a gente esbarrou aqui nos números naturais. Então, os números naturais são aqueles que a gente mais utiliza no nosso cotidiano. E provavelmente os primeiros números que você conheceu estavam nos números naturais. Claro que você não sabia nem o que era conjunto, imagino que os números estavam nos números naturais, né? Então, gente, esses números, que são os números naturais, eles são basicamente representados pelo conjunto que inicia em zero e seus sucessores. Como assim? Simples. 1, 2, 3, até o infinito. Beleza? Aí, dessa forma, nós vamos usar as notações de um conjunto representados. Então, o número natural é representado aqui, ó, pela letra N, de natural. Aí eu vou ter aqui o meu colchete, que aí é a minha inclusão no conjunto, ok? E aí eu vou começar a contar a partir do zero. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até infinito. Esses são os números naturais, ok, gente? Então, aqui tem uma especificação e os 3 pontinhos aqui para mostrar para vocês que esses números são infinitos, tá bom? E aí, a gente tem uma observação aqui, né? Uma divergência, gente, entre considerar o número zero um elemento dos números naturais ou não. Os matemáticos discordam entre si disso. Então, alguns consideram que o número zero é um número que pertence ao conjunto de números naturais, enquanto outros dizem que não. O número zero, ele é neutro, ele não pertence aos números naturais. Então, quem quiser estudar aí, gastar um tempinho a mais, pode dar uma lidinha nesse conteúdo, que é uma discussão boa, né? Então, a gente chega agora, novamente, nos nossos números inteiros. Então, entendendo por que era importante entender o que eram os números naturais? Porque o conjunto dos números inteiros é formado pela união dos naturais com seus opostos, ou seja, como eu falei, tanto com positivo quanto com negativo, ok? O que é um oposto aditivo? Professora, você falou aí oposto aditivo, não entendi nada, quero saber o que é. Bom, um oposto aditivo de um número é um número que, somado com ele mesmo, resulta em zero. Por exemplo, 3 mais o seu oposto aditivo é zero. Talvez seria muito mais fácil falar para vocês assim, gente, pega o número e coloca o sinal de menos na frente. E esse é o oposto aditivo dele. Mas essa não é a explicação matemática para isso, ok?
Então, um número negativo, ele é o oposto aditivo de alguém. Então, o que eu preciso fazer é o seguinte. 3 menos 3, 0. Então, menos 3 é o oposto aditivo de 3. 2 mais menos 2, 0. Então, menos 2 é o oposto aditivo de 2. E assim por diante. O único número capaz de fazer essa conta fechar é o próprio número com o sinal inverso. Então, como eu falei, o oposto aditivo é um número, mas com o sinal contrário, né? Então, eu pego ali o positivo, vira o negativo. Em outras palavras, então, gente, só para a gente resumir. O conjunto dos números inteiros é a união dos números naturais com os números naturais negativos. E aí usamos um símbolo para representá-los. Simbolizamos da seguinte forma. Vamos lá. Z é igual a números inteiros. E aí eu coloco os números dentro do colchete, conforme eu falei. Uma coisa que é importante a gente lembrar é o seguinte. Os números naturais, eles estão contidos dentro do conjunto de números inteiros, ok? Então, como você pode perceber, nota aqui que os números naturais estão dentro dos números inteiros. Por isso que nós falamos que ele está contido, tá? Então, se você não conhece essa simbologia, a gente precisa relembrar conjunto numérico. Tá? Acho que é uma boa aí a gente relembrar alguns termos que a gente vai usar bastante, tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre a reta numérica. Vamos recapitular aí um pouquinho de conjuntos numéricos, só para lembrar alguns termos para vocês, que vocês possam ter esquecido, tá bom? Então, vamos para a próxima aula.